Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero que você ore comigo nesse momento, que você coloque a sua vida, coloque a sua casa, a sua família, a causa que você tem colocado diante do Senhor nesse momento. Exponha Ele diante dessa oração. Se você está enfermo, seja fisicamente ou seja espiritualmente, existe alguma coisa que está atrapalhando a sua vida, eu quero que você coloque agora diante do Senhor nessa oração. Nós vamos orar e eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai te tocar aí onde você está. Amém? Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Jesus diz. Pode comigo, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, Pai, nessa oportunidade. Nos reunimos para exaltar o nome santo do Senhor, o Santo Espírito do Senhor, Pai. Que a presença do Senhor, a presença viva e maravilhosa, possa mover, ó Pai, o nosso espírito. A tua palavra poderosa possa entrar entre juntas e medulas, possa penetrar entre a divisão da alma e do espírito, para provocar, ó Pai, o teu poder e a tua direção, Senhor, sobre cada vida. Que eu concordo com os meus irmãos, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, na dependência do Senhor, Pai. Cremos que só o Senhor pode mudar a nossa história, que só o Senhor, ó Pai, pode abrir essa porta, que só o Senhor pode fazer esse milagre, e que as nossas impossibilidades se tornam possíveis diante da tua presença. Eu peço que a tua mão, Pai, possa tocar a vida da tua filha, do teu filho, ministrando cura, renovação, repreendendo a enfermidade, trazendo saúde, ó Pai, renovação espiritual sobre cada vida, cada lar, ó Pai, que abre a porta da sua casa para ouvir a palavra do Senhor, para estar diante da presença do Senhor. Assim eu concordo com os meus irmãos nesta oração, Pai, e nós já recebemos o milagre, recebemos a unção e o poder do Espírito Santo nessa noite, pela fé diante desse momento de oração na tua presença. Assim nós te louvamos e te engrandecemos, ó Pai. Damos ao Senhor Jesus toda a honra, toda a glória e todo louvor, pois só a ti pertence, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus, amém. Que bom que nós reservamos esse tempo para ouvir a Deus. Que bom que você reservou esse tempo para estar aos pés do Senhor Jesus, para ouvir aquilo que Deus tem a dizer, pois o que Deus tem a dizer é mais importante do que o que este mundo diz, e mesmo as circunstâncias que rodeiam a sua vida. Amém? Abra sua Bíblia comigo no nome de Jesus. Evangelho de Lucas, no capítulo 10, e a partir do versículo 38 eu quero ler a palavra de Deus. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aleluias. Jesus, como nas suas viagens, nos seus momentos de aldeia em aldeia, ali em Jerusalém, em Betânia, em Nazaré, nas cidades circunvizinhas, Jesus sempre pregando o Evangelho, sempre ministrando a palavra de Deus. Nesse dia em especial, Jesus entra na casa de Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Lázaro, aquele mesmo que foi ressuscitado por Jesus, que Jesus o chamou para fora quando estava na tumba, quando estava lá 4 dias já morto, diz a Bíblia, e Jesus o chamou para fora, e ele saiu literalmente após ouvir a voz do Senhor. Nesse momento, Jesus está entrando na casa de Marta e Maria. Essa não era a primeira vez que Jesus entrara nessa casa, pois a Bíblia diz que Lázaro era amigo de Jesus. Ou seja, Jesus constantemente passando por Betânia, aldeia onde Lázaro, Marta e Maria moravam, Jesus passava na casa desta família e sempre entrava nesse lar, e ali promovia a sua grandeza através da sua palavra. Nesse dia não foi diferente. Nesse dia, com seus discípulos, Jesus entra na casa de Marta e Maria, e observe, querido, que a Bíblia diz: acontecendo que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Ou seja, Marta recebeu Jesus na porta da sua casa.
E é o mesmo gesto que você está tendo nessa noite, ouvindo a palavra de Deus, abrindo a sua casa para ouvir aquilo que Jesus tem a dizer. É o mesmo gesto quando nós estamos diante da palavra e nos assentamos para ouvir o que Jesus tem a dizer. Quando abrimos a porta do nosso coração, quando abrimos a porta da nossa casa, literalmente, para que Jesus entre e venha falar e venha mover o reino de Deus sobre as nossas vidas. E eu sei que nessa noite a porta da sua casa está sendo aberta por você mesmo, para que Jesus entre nesse ambiente, para que Ele possa discorrer e falar aquilo que Ele deseja, para que Ele possa ministrar o reino de Deus na sua vida. E é fato que a tua vida nunca mais será a mesma quando Jesus começar a falar do reino de Deus. Aleluias! Quando Jesus chega na casa de Marta e Maria e de Lázaro, a Bíblia diz que Marta o recebeu em sua casa e abriu a porta. E Jesus entrou com seus discípulos naquela casa, que o acolhera com tanta graça, com tanto carinho, recebeu. E Jesus entrou. E a Bíblia diz que Marta, esta tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Quando Jesus entrou na casa de Marta e Maria, ele se assentou e começou a falar do reino de Deus. Ele começou a falar das coisas de Deus. Porque é isso que Jesus vai falar para mim e para você, querido. É isso que Jesus vai falar para mim e para você. Ele vai falar de milagre. Ele não só vai falar, mas Ele vai fazer na minha e na sua vida. Importa que a minha casa esteja aberta, a sua casa esteja aberta à palavra de Deus. Porque se a minha casa e a sua casa estiver aberta para o propósito de Deus, o reino de Deus irá agir a nosso respeito. Marta abre a porta da casa, mas Maria se assenta para ouvir. Aleluias! As duas atitudes são nobres. Uma abre a porta para Jesus entrar e a outra se assenta para ouvir. Mas preste atenção, vai acontecer algo aqui. Quando Marta abre a porta para Jesus, Maria, sua irmã, se assenta com os discípulos para ouvir o que Jesus tem a dizer. Mas Marta, daquele momento em diante, começou a servir Jesus, muito preocupada, fazendo talvez um bolo, um pão para servir Jesus e os discípulos, que agora estavam dentro do seu lar, com muita alegria para servi-lo. Mas acontece, querido, que a Bíblia diz, no versículo 40, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Marta andava distraída em muitos serviços. O que acontece hoje, querido, com muitas almas? O que acontece pode estar acontecendo com você mesmo. O que acontece hoje com muitas vidas, no momento que nós vivemos, no mundo em que nós vivemos, de tanta agitação, de tanta correria, no mundo em que nós vivemos, de tantas demandas, o trabalho, a casa, a família, os filhos, todas as demandas da nossa vida sugam o nosso tempo. Marta, a Bíblia diz que Marta estava distraída com muitos serviços. O serviço que abençoa a sua casa, que traz o pão de cada dia para a sua casa, que alimenta a sua família, também pode distrair você. Muitas vezes a distração está nesse lugar. Marta estava trabalhando para servir a Deus, mas o seu serviço estava trazendo distração. Pode ser que o serviço da sua vida tenha sugado todo o seu tempo. E muitos têm dito assim: eu não tenho tempo para ir à igreja, eu não tenho tempo para ler a palavra de Deus, eu não tenho tempo para Deus. Eu quero contextualizar isso, querido. Pode ser que a vida seja tão corrida, pode ser que as outras coisas tenham sugado tanto o nosso tempo, tanto a nossa vida, e por causa disso nós não estamos ouvindo o que Jesus está dizendo. E talvez ouvimos com muita rapidez, não compreendemos o que Deus está falando. Jesus está falando dentro de casa, mas tem gente que não está ouvindo. Jesus está falando dentro da própria casa, mas tem gente que não está compreendendo. Jesus até entrou, querido. Jesus até entrou, mas o fato é que muitos não estão dando ouvido ao que Ele está dizendo. Maria estava sentada ouvindo o que Jesus estava falando, mas Marta estava preocupada, sim, em servir o Senhor, sim, mas não dando ouvido àquilo que o Senhor estava dizendo, dentro da própria casa. E aqui eu quero que você se atente para isso, querido. A distração nos rouba de Deus. A distração nos rouba daquilo que Deus está dizendo.
E aquilo que Deus está dizendo para você é mais importante do que aquilo que você quer fazer. É mais importante do que aquilo que este mundo está dizendo. É mais importante do que aquilo que o seu coração está dizendo, que a tua alma está dizendo. E muitas vezes a distração da nossa vida se vem por isso, por muitos afazeres, por muitas coisas, por querer fazer muitas coisas, tentando às vezes até agradar a Deus. Agora Marta, que estava distraída em muitos serviços, se aproximou de Jesus, censurando a sua irmã que estava sentada ouvindo a voz do Senhor. E ela disse para Jesus: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Preste atenção, querido. Olhe para a sua vida. Será que você anda distraído com muitas coisas? Nós estamos esperando Jesus voltar. A igreja precisa estar acordada. A igreja precisa estar despertada, porque o noivo vai voltar. A qualquer momento ele voltará. O povo de Deus precisa ser um povo acordado, despertado, não um povo distraído. Não um povo que está distraído com muitas coisas. Jesus disse para Marta, quando Marta indaga Jesus acerca de Maria, olha o que Jesus disse, o verso 41. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta. Diz duas vezes o nome de Marta, num tom de censura, num tom de despertamento, num tom de alerta. Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Preste atenção aqui, querido e querida, tem três coisas aqui: a distração, a ansiedade e o cansaço, a fadiga. Olha para a sociedade de hoje, olha para o mundo de hoje. É um mundo distraído, é um mundo que não aguarda por Jesus, é um mundo que não ouve a voz de Deus, é um mundo que não se assenta para ouvir o que Deus tem a dizer. Uma sociedade distraída, uma sociedade ansiosa, nada sustenta o homem hoje, querido. O homem é ansioso por natureza e esse mundo gera mais ansiedade. Há crises de ansiedade como nunca estão acontecendo nas almas. E vivemos num tempo de muita distração, num tempo de muita ansiedade e cansaço na alma. Cansaço na alma, sociedade do cansaço. Aleluias! Mas eu e você que estamos ouvindo a Deus, na nossa alma não existe distração. Na nossa alma não existe ansiedade. Na nossa alma não existe cansaço. Aleluias! Pois ouvimos a voz de Deus e sobre as nossas vidas vem renovo, sobre as nossas vidas vem alegria, sobre as nossas vidas vem força e vigor, porque Ele renova as tuas forças como a da águia. Aleluias! Louvado seja o Senhor. Marta censura Maria porque estava ouvindo a Deus. E é assim, querido, muitas vezes eu e você somos censurados, seja por pessoas da nossa casa, pela própria família, seja por amigos, seja por vizinhos, seja até por irmãos. Censuram-nos dizendo que talvez estamos muito fanáticos, estamos muito na igreja, estamos ouvindo muito a Bíblia, estamos lendo muito a Bíblia. Precisamos fazer alguma coisa a respeito do reino de Deus. Sim, mas não faremos alguma coisa a respeito do reino de Deus se não ouvirmos acerca do reino de Deus. Aleluias! Então Marta diz para Jesus: fala para a minha irmã vir me ajudar. Ela está aí sentada, ela está aí parada. Espere, Maria está ouvindo o que Jesus está dizendo. Maria está ouvindo o que Jesus está dizendo. Irmão, não está na Bíblia, não está no texto que Jesus estava dizendo. Mas todas as vezes que Jesus falava alguma coisa, todas as vezes que Jesus abria a sua boca, coisas novas aconteciam. Aleluias! Um cego começava a enxergar, um morto revivia. Aleluias! Um coxo era levantado, um leproso era curado, uma direção era dada, um refrigério chegava. Todas as vezes que Jesus abria a sua boca e falava do reino de Deus, algo novo acontecia. Por isso é importante eu e você estarmos dispostos a cada dia a ouvir a voz de Deus. Se existe algo que distrai a sua vida nessa noite, querido, essa palavra, como uma flecha, como uma espada de dois fios, está entrando entre juntas e medulas nessa noite, entre a divisão da tua alma e do teu espírito, para que haja um alinhamento para o propósito de Deus. Se existe alguma coisa que está distraindo a tua alma nessa noite, vai cair por terra e você precisa olhar para dentro de você. O que tem distraído a tua alma para que você não se assente aos pés do Senhor Jesus para ouvir a sua palavra? O que tem distraído o teu coração neste mundo? O que tem roubado você de Deus? Qual é a distração? É o trabalho.
talvez são os sentimentos, a vida sentimental, talvez são os prazeres, talvez é o pecado, seja o que for que tem distraído a sua alma, querido, nessa noite, o Senhor Jesus está falando de algo muito importante, muito importante. Jesus disse, respondendo Marta, eu quero ler mais uma vez, ele disse: Marta, Marta, coloque o seu nome aqui nessa noite, tire o nome de Marta e coloque o seu nome. Ele disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Há muita ansiedade em sua vida, há muito cansaço em sua vida por muitas coisas, em querer fazer muitas coisas, em querer agradar muitas pessoas, em querer agradar muitos homens. Há muitas coisas que sufocam a sua alma, estão gerando ansiedade na tua alma. Você anda cansada, você anda presa nessas coisas. Olha o que Jesus disse, está dizendo para você nessa noite, assim como disse para Marta naquele dia: mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Você percebe que Jesus fala de muitas coisas, depois ele fala de uma coisa só. Ele fala: Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus disse: uma coisa só é necessária. Você está fazendo muitas coisas, mas Deus está dizendo para você nessa noite que uma coisa só é necessária: é se assentar aos pés do Senhor Jesus, é estar diante da palavra de Deus, é ouvir o que Deus tem a dizer. Porque toda palavra que sai da boca de Deus dará direção para a sua vida, para a sua alma. Aleluias. Lembre-se, Jesus estava no deserto sendo tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites sem comer. Mas ao término da sua tentação, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, diz que o diabo chegou para o tentar. E o diabo disse: tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus estava, querido, 40 dias sem comer. Mas Jesus se voltou para o diabo e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Preste atenção, eu e você vivemos da palavra que sai da boca de Deus. Era o que Jesus estava dizendo para Marta, em outras palavras: Marta, uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus estava dizendo, ele escolheu a palavra que sai da boca de Deus. E é da palavra que sai da boca de Deus que nós vivemos. É da palavra que sai da boca de Deus que nós prosperamos. É da palavra que sai da boca de Deus que nós temos saúde, renovação e restauração. É da palavra que sai da boca de Deus. Que bom, querido, que você se assentou nessa noite para ouvir a palavra que sai da boca de Deus. Aleluias. Jesus disse: Marta, uma coisa só é necessária. Você está vendo tantas coisas que você está fazendo, tanta correria, tanta demanda na sua vida, tanto cansaço. Está vendo a ansiedade? Está vendo a fadiga tomando conta de você? Está vendo a depressão batendo na porta? Esta palavra está sendo direcionada para o teu espírito, para um despertamento, porque o Senhor está falando de distração, ansiedade, fadiga, cansaço, e são coisas que andam sufocando a sua alma, sufocando a sua casa. Aleluias. Às vezes nós tratamos como prioridade aquilo que não é prioridade. Por isso que o próprio Jesus disse que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça em primeiro lugar. Dar prioridade para aquilo que é prioridade. Ouvir o que Deus tem a dizer vai provocar mudanças e milagres na minha e na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Nessa noite, se você estiver enfermo, eu creio que as mãos do Senhor vai tocar sobre a sua vida, vai renovar o teu corpo físico nessa noite. Se você estiver enfermo na sua alma, em nome do Senhor Jesus, eu creio que as mãos do Senhor também tocarão a tua alma nessa noite. Aleluias. Mas uma coisa precisa ser feita, querido. Jesus está dizendo nessa noite que Marta, ela estava distraída. Se nós ficarmos distraídos, nós não vamos entender o que Deus está dizendo. Se nós nos deixarmos levar pela distração deste mundo, pelo entretenimento, ou pela nossa própria alma, que muitas vezes nos prega peça, nós não vamos entender o que Deus tem a dizer. Por isso, você deve observar dentro de você
O que anda distraindo, o que anda tirando você desse propósito, o que anda tirando você de estar aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra, o que anda tirando, roubando você desse lugar de glória, desse lugar de vida. A distração, querido, você vai olhar para dentro de você e vai reconhecer esse lugar diante do Senhor, para que realmente haja mudança, para que de fato as coisas de Deus possam acontecer, as promessas de Deus possam acontecer, o propósito de Deus possa vir à tona sobre a sua casa, a sua família. Jesus disse para Marta que uma coisa só era necessária e Maria tinha escolhido a melhor parte, aleluias, a boa parte, a qual não lhe seria tirada. É necessidade, Jesus está falando. Você está entendendo, querido? Ele está dizendo, ele está falando sobre distração, ansiedade, fadiga, cansaço. Ele está falando de uma coisa necessária, ele está falando de uma coisa que é necessidade para a sua vida. O que é necessidade para a sua vida nessa noite? Você pode dizer, pastor, a necessidade da minha casa nessa noite é no meu celeiro. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluias. Onde que é a necessidade da sua vida nessa noite? A necessidade da sua vida nessa noite é a sua cura. A necessidade da sua vida nessa noite é da salvação da sua alma diante do reino de Deus. Porque você não é salvo, não entregou a sua vida para Jesus ainda. Qual é a necessidade da sua vida nessa noite? É renovar a sua aliança com Deus. Você se afastou do Evangelho. É renovar a sua aliança com Cristo. Olhe para você nessa noite, identifique a sua necessidade, querido. Identifique a prioridade. Não nas coisas que você precisa apenas, mas naquilo que é crucial para a sua vida. E Jesus identificou para Marta naquele dia, como Ele está dizendo para você nessa noite, como Ele está dizendo para mim e para você, uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária, e Maria escolheu. Você percebe que depende da nossa escolha? Porque nós fazemos muitas escolhas, queridos. Todos os dias nós fazemos escolhas. Maria escolheu estar aos pés do Senhor. Maria, irmã de Marta, escolheu estar aos pés de Jesus. Escolheu ouvir a palavra de Deus. Escolheu estar junto com Jesus. Escolheu ouvir o que Deus tem a dizer, mesmo que aquilo que Deus tem a dizer confronte a sua alma. Mesmo que aquilo que Deus tem a dizer, aleluias, não seja aquilo que eu quero ouvir. Mesmo que aquilo que Deus tenha a dizer mude os meus planos. Aleluia. Será que nós estamos dispostos a ouvir o que Deus tem a dizer? Mesmo que isso contrarie a nossa vontade, mesmo que isso nos dê um outro rumo, só que jamais, querido, Deus nos dará uma direção errada. Jamais o Senhor permitirá que você e eu venhamos andar em trevas, cair, tropeçar, porque tudo que Deus faz, Ele faz com perfeição e com grandeza para a minha vida e a sua vida. Jesus disse, Maria escolheu a boa parte, e essa só é necessária. Ela escolheu e isso não lhe será tirado. Aleluia. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus. Quando eu e você escolhemos a boa parte, entendemos que isso sim é necessidade. Isso sim é necessário para a nossa vida. Estar aos pés do Senhor, ouvir o que Ele tem a dizer, receber a sua direção, viver na sua presença, aguardar a sua vinda, observar a sua palavra, viver no propósito do reino. Quando fazemos essa escolha, entendemos que de fato a nossa vida está no local certo, que de fato nos assentamos no lugar correto, que Jesus entrou em nossa casa e nós não só abrimos a porta para Ele, mas estamos ouvindo o que Ele tem a dizer. Irmão, tem muita gente que abriu a porta da casa para Jesus, é fato. Abriu a porta da casa para Jesus, Jesus entrou. Mas irmão, os afazeres, a distração, a fadiga não tem deixado ouvir o que Deus está falando. Talvez você é essa pessoa que abriu a porta da sua casa para Jesus, mas todas essas coisas que estão ao redor da sua vida, e mesmo coisas que eu não citei aqui,
Todas essas coisas que estão ao redor da sua vida não têm deixado você se assentar para ouvir o que Deus tem a dizer. E eu e você precisamos nos assentar para ouvir Jesus falar. Que bom que nessa noite você se assentou para ouvir Jesus. Aleluias. E Ele está dizendo nessa noite, querido, que a distração precisa sair da sua alma. Se você quer saber o que Deus está dizendo, Ele está dizendo que você precisa que a distração saia da sua alma. Ele está falando sobre ansiedade. Ele está falando sobre cansaço, fadiga. Ele está falando sobre escolha, decisão. Está falando de uma boa parte, a qual não nos será tirada. Quando falamos de distração, isso faz parte da nossa alma. A nossa alma tenta nos distrair a cada dia. Por isso devemos viver em espírito, para não cumprir os desejos da nossa carne, diz a Bíblia. Agora, quando ele fala de ansiedade, a ansiedade nós precisamos lançar sobre ele. O que Jesus disse? Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é suave, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha o que Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Preste atenção nessa noite. Como você vai lidar com essa ansiedade? Como você vai lidar com essa depressão? Preste atenção, Jesus está dizendo: vinde a mim. Ele está dizendo: vinde a mim, você que está cansado, você que está oprimido, você que está depressivo, ansioso. Aleluias. E eu vos aliviarei, Jesus disse. Que promessa é essa, querido, que nós podemos tomar posse nessa noite e receber o refrigério, o descanso em nossa alma, lançar muitas coisas fora e saber que o nosso descanso, que a prioridade está no Senhor. Jesus está falando, querido, e lançando uma promessa para mim e para você. Isso é real. Você pode se apropriar dessa palavra nessa noite. Você pode ser curado da depressão nessa noite. Você pode ser livre dessa ansiedade nessa noite, dessa crise, desse pânico na tua alma, no nome de Jesus. Ele está dizendo: tomai sobre vós o meu jugo, o compromisso com Jesus, o compromisso com Ele, com o reino de Deus. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você entende que Jesus nos chama para um aprendizado, para uma vida nele, um propósito nele? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Você entende que é um processo, querido? Há um processo. Ele diz: aprenda comigo. Irmão, para você aprender, você precisa se assentar para ouvir o que ele está falando. Para você aprender, você precisa estar mais perto dele. Para você aprender, você precisa ouvir mais a palavra dele. Para você aprender, você precisa estar mais junto dele. Ele diz: vem, aprenda comigo, eu sou manso e humilde de coração. Aleluias, o meu coração é manso, é humilde. Você vai aprender muitas coisas ouvindo Jesus. E aí ele disse assim: quando você se assenta, quando você me ouve, quando você aprende aquilo que eu tenho a dizer, o seu coração se torna um coração manso, um coração humilde, e você de fato encontra descanso para sua alma. Onde está o descanso para sua alma nessa noite? Está na pessoa bendita de Jesus. Você entende que é um processo de escolha, de decisão, onde você de fato se volta para o Senhor, se volta para a sua vontade. Ele fez o convite: vinde a mim. Estamos aqui nessa noite. Ele fala: todos aqueles que estão cansados, pega o seu cansaço nessa noite, querido, a tua ansiedade, a tua depressão, a tua enfermidade, aleluia, os teus problemas, lance diante do Senhor nessa noite. Lance diante dele. Ele mesmo disse: vinde, vinde, você que está oprimido, você que está cansado, vem e eu vou aliviar você. Só que Jesus, querido, não fica só no alívio. Sabe o alívio paliativo, quando você toma um remédio? Quando você está com uma febre, você toma uma dipirona para aquela febre passar. Quando você está com uma dor de cabeça, você toma ali um dipirona para aquela dor passar. Naquele momento, um alívio, vem um alívio na sua vida. Jesus, ele não quer ficar só no alívio com você, querido.
Talvez você diz nessa noite: pastor, eu preciso de um alívio na minha alma, eu ando com muita opressão na minha vida. Sim, Jesus vai te aliviar nessa noite. Ele vai te aliviar nessa noite. Só que Jesus não quer só aliviar, querido, a tua dor nessa noite. O Senhor vai muito mais além. Ele vai muito mais além. Onde nós estamos assentados? Qual é o lugar que você se rende? Qual é o lugar que você se prostra? Qual é o lugar que você gasta tempo? Olhe para a sua vida nessa noite. Por isso a Bíblia fala de escolha. Agora, Jesus não quer só aliviar você. Sabe, querido, que muitas pessoas vão à igreja, recebem o alívio, uma bênção e vai embora, não volta nunca mais. É a mesma coisa quando você dá um presente para o seu filho, que você tanto ama, e um presente que ele tanto quer, ele pega o presente da sua mão e vira as costas para você e vai embora. É assim que muitos fazem com Jesus, sabia? É assim que muitos fazem com Deus. Vão na casa de Deus, porque Deus é Pai, querido. Ele é o teu Pai, o meu Pai. Ele sabe da sua necessidade nessa noite. Ele sabe da sua aflição nessa noite. Mas muitos vão lá, recebem o milagre, o presente de Deus, e vão embora. Já aliviou, já passou a dor, eu não preciso mais ficar aqui. Eu não preciso mais de Jesus. Já resolveu o meu problema. Sabe que muitos fazem isso, querido? Recebem o alívio e vão embora, irmão. A dor volta. A dor tende a voltar. Se ficarmos longe dele, a dor tende a voltar. Mas se nós quisermos de fato estarmos com ele e aprender dele, o que foi que ele disse aqui? Tomai sobre vós o meu jugo. Você foi aliviado, foi a Jesus, ele tirou a sua opressão, foi aliviado. Mas ele fala assim: agora você toma sobre vós o meu jugo. Jugo fala de compromisso, jugo fala de aliança. Aí ele fala: e aprenda comigo. E aí você vai aprender, você vai caminhando com ele, vai aprendendo. Onde vai dar isso, irmão? Aonde vai chegar tudo isso? Ele diz: aprenda comigo, eu sou manso e humilde de coração, porque aí você de fato vai encontrar o descanso para a sua alma. Você entende, irmão, a diferença de alívio para descanso? Alívio é aquilo que você precisa para agora, e Jesus faz. Alivia a tua dor, mas ela pode voltar. Agora, quando você está com ele, quando você tem aliança com ele, quando você caminha com ele, quando você vive com ele, quando você, aleluia, se submete a ele, ele não só tem alívio para a sua vida, mas ele tem um descanso para a tua alma. Aleluias. Era esse lugar que Maria estava, querido. Era esse lugar que Maria estava sentada, recebendo descanso, recebendo refrigério, recebendo salvação, perdão, renovação, alegria na sua alma pelo Espírito Santo. E é o que Jesus tem para você nessa noite. Ele encerra dizendo: porque o meu jugo é suave. Jesus não coloca peso sobre você, querido. Aliás, ele remove o peso nessa noite. Ele remove as cargas sobressalentes da sua vida e traz suavidade para a tua alma nessa noite. Ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que fardo é esse, querido? Pode ser a sua própria cruz, a cruz de Cristo. O compromisso da aliança com ele é leve, porque o Senhor nos ajuda a carregar. O Senhor nos ajuda no propósito de Deus. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo que ministra na tua fraqueza. É o Espírito Santo que dá sustentação interior no teu espírito, para você não sucumbir diante das provas da vida. Esse é o seu lugar, querido e querida, nessa noite, aos pés do Senhor Jesus, como Maria se assentava para ouvir a sua palavra. Que eu e você possamos a cada dia priorizar esse lugar. Esse é o ambiente da vida. Esse é o ambiente da restauração, da renovação diária. É o mesmo lugar onde você, dentro da sua casa, se refugia para buscar a Deus. Quando você fecha a porta do seu quarto e vai falar com o Pai. Jesus entrou na sua casa nessa noite e está dizendo para você que você está distraído com muitas coisas. Mas ele não só está apontando o problema, ele está dando a solução para a tua alma nessa noite. Ele está dizendo, como disse para Marta: uma coisa só é necessária. Você está afadigado, afadigada, ansioso, ansiosa por muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. Passe a ouvir a Deus. Passe a ouvir a voz do Senhor.
Aleluias. A ansiedade, a Bíblia diz que nós devemos lançar, Pedro disse, nós devemos lançar toda a nossa ansiedade diante do Senhor Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. Eu quero ler um último texto da palavra de Deus, Filipenses no capítulo 4, 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Irmão, que palavra poderosa. Ele disse: não estejais inquietos por coisa alguma. Pode ser que você está inquieto aqui, como Marta estava inquieta com muitas coisas nessa noite. Pode ser que haja muita inquietude em tua alma nesses dias, seja por problemas, seja por dificuldades, por lutas que você está passando. Mas preste atenção, não estejais inquietos por coisa alguma. Qual é o conselho? Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. Aonde que nós devemos lançar as nossas inquietudes? Não é contar para a nossa família, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para os nossos irmãos, mas ele está dizendo que elas devem ser conhecidas, nossas petições, as nossas orações, as nossas súplicas devem ser conhecidas diante de Deus. É nesse lugar que nós fazemos Deus conhecido, das nossas dificuldades, das nossas dores, inquietudes do dia a dia. É pela oração, as nossas petições com ações de graça diante de Deus. E o que vai acontecer quando de fato nós fazemos isso? Quando reconhecemos que estamos fora deste propósito, queremos realinhar a nossa vida e lançar as nossas inquietudes diante dele, o que vai acontecer? O verso 7 ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz preciosa do Senhor, ele diz que ela vai guardar. A paz que excede o entendimento humano, que está além do entendimento, da compreensão humana. A paz de Deus que excede todas essas coisas, ela vai guardar o nosso coração e vai guardar os nossos sentimentos em Cristo Jesus, na pessoa bendita de Cristo Jesus. Aleluias, louvado seja o Senhor, glória a Deus, aleluias. Pode ser que você seja Marta nessa noite, querido, pode ser que você seja Maria nessa noite, aleluias. O que importa é que nessa noite nós estamos ouvindo o que Jesus está falando e Ele está realinhando a nossa vida, amém? É importante que você o sirva, é muito importante que você sirva a Deus. Nós servimos a Deus, mas nós não podemos servir a Deus deixando de ouvir. Também não podemos ouvir a Deus deixando de servir. Precisamos estar diante do Senhor com essas duas condições. Jesus, entra na minha casa, eu abro a porta para o Senhor. Eu quero ouvir o que o Senhor tem a dizer, mas eu também quero te servir, Jesus. Eu preciso estar diante da presença de Deus, assentado para ouvir, mas disposto para servir. Distraído jamais, querido, esse não é o seu lugar, amém? Distraído jamais, porque nós estamos em tempos difíceis e tempo do fim. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento e eu e você temos que estar acordados para ouvir o Senhor. Aleluias, amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Eu quero deixar essa palavra rica para o seu coração nessa noite, para a tua alma, para o teu espírito. E essa é uma necessidade, e que nós possamos de fato abrigar aquilo que o Senhor tem falado em nossa vida, e que as distrações que até hoje tiraram você da presença de Deus, você possa lançar agora através das orações, dessa oração que nós iremos fazer, e a ansiedade que você tem em sua alma seja lançada nesse momento, porque Jesus está aqui para aliviar, mas também está te chamando para um compromisso, para uma aliança com Ele, está te chamando para que de fato o descanso venha sobre a tua alma, no nome de Jesus. E nós vamos orar ao Senhor, querido, mediante aquilo que Deus falou conosco. Eu quero que você lance de fato nesse momento diante do Senhor, aos pés do Senhor Jesus, a sua ansiedade, a sua depressão, a sua crise, a sua dor e a sua enfermidade. O Senhor vai tocar a sua vida poderosamente nessa noite onde você está.
no nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus. Expõe a sua alma diante do Senhor nessa noite. Pai querido e amado, eu te louvo, Senhor, nessa noite. Estamos diante dessa palavra tão poderosa que não volta vazia. E eu sei, Pai, que ela está cumprindo um fruto, um propósito nessa noite, para que ela foi enviada, Pai, sobre cada coração. Ouve a oração, Pai, do teu filho e da tua filha nessa noite. O Senhor sabe a necessidade, sabe, meu Pai, a dor, sabe, meu Pai, o conflito que ele tem passado, que ela tem passado. Pelo teu Espírito nessa noite, ó Pai, traz refrigério, traz restauração e renovação. Que essa ansiedade seja dissipada da alma dele e da alma dela. Que esta enfermidade física agora caia por terra em nome de Jesus. Todo vírus agora seja quebrado, cancelado, neutralizado em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que toda síndrome do pânico agora seja queimada, seja neutralizada em nome do Senhor Jesus. Que a alma do teu filho seja livre, da tua filha seja livre nessa noite. Que o corpo físico dele e dela seja restaurado. Aleluias, em nome de Jesus. Pai querido, nessa noite os pecados sejam perdoados, porque há um quebrantamento diante da tua presença, Pai. E haja perdão dos pecados, purificação e santificação no corpo, na alma, no espírito do teu filho e filha, Pai. Que se cumpra a tua palavra. Estamos diante da tua presença, Pai. Que esta casa seja renovada, seja restaurada. Que o teu fogo e a tua glória seja sobre a vida dele e dela nessa noite. Que o poder do evangelho, ó Pai, aconteça sobre esses corações, em nome do Senhor Jesus. Pois abrimos a porta da nossa casa, Senhor, nos assentamos para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Recebemos a tua palavra que não volta vazia nessa noite. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.